Então, Pedro, eu estou querendo fazer uma pergunta, mas vou ter que realmente fazer uma gravação para você entender mais rapidinho. Esse daqui é a planilha de resumo da PEUD já automatizada, que já foi feito esse trabalho. O que é o objetivo? À medida que cada paciente vai colocando na sua planilha os dados durante 18 horas durante o dia, de 0 a 4. Isso aqui, ó, acho que pode ser 3 aqui, não tem 8, não. Na hora que ele vai mudando aqui, ó, tá? Vai mudando tudo, vai mudando automaticamente, vai mudando a média, né? Que está aqui, ó, 1,7, 1,7. Aqui a média deu 1,5 e aqui deu 1,8. Então, é escolhida a menor média, a planilha melhor é aquela que melhorou mais. Então, é que deu a menor média de score. Antes, quando o paciente está colocando isso aqui, ó, ele está enviando vídeos do pior momento dele do dia, do pior sintoma que ele escolheu, dos 62 de Parkinson. E ele põe aqui, por exemplo, na melhor planilha, que deu um resultado melhor, porque os scores estão menores, e então o sintoma está menos intenso, aqui a gente identifica o pior momento 3,8, 2 horas no dia, 1 hora e 2 horas, e o melhor momento é que não tem outro 3,8, então são só 2 horas. Esse 3 aqui está ruim, mas não está o pior momento. E aqui é o melhor momento dele, que é um que tem 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6, 7, 8, 9, 10. Em vez de contar manualmente, isso já está automatizado com fórmulas de média e que vão diretamente para esse quadro que eu chamo de quadro consolidado das planilhas. Então, em cada consulta, né, vai haver a mudança, vem da planilha automaticamente para cá. A ordem da prescrição, quer dizer, não é a ordem da consulta, porque muitas vezes ele pode faltar na consulta, então vai contar a próxima prescrição dele. Isso vai permitir também ver os abandonos, porque quando não tiver tudo em branco aqui, ele abandonou, por exemplo, daqui para frente, ele abandonou o tratamento. Não é isso? Peraí, o negócio aqui deu pau. Aí. Então, se aqui tiver tudo em branco, ó, significa que ele abandonou daqui para cá. Mas, enquanto tiver, cada uma é uma prescrição, não é uma consulta. Aquele pior sintoma que ele está observando, qual a CH foi prescrita, qual o pior momento que deu na melhor planilha, aqui sempre é da melhor planilha, aqui tem como é que fala? A menor média, né? Melhor planilha das 4, com menor média, com menor média. Então, vai ver o pior momento dessa planilha, quantas horas durou naquele momento, o melhor momento dele, quantas horas durou, a média, e aqui tem a categoria de variáveis intervenientes, que a gente pega no aplicativo, a gente vê se ele piorou emocionalmente, com as dores nos outros órgãos, ou se teve algum confundimento que foi já determinado lá no aplicativo. Se tem algum, né, aí vai ter que fazer não sei como que é, regressão logística, levando em conta qual foi o elemento, ou se o fato só de nem ver se tem jeito da gente ver mesmo com menos precisão, só a randomização já garante que não precisa considerar os confundimentos. Então, eu tenho todos esses quadros, e aí eu vou ter aqui 10 marcadores com 20 prescrições, que vêm esses dados de cada prescrição que cada paciente tem, que eu tô calculando que na pesquisa vão ser 20, e que a gente pode aqui, ó, fazer a prescrição de 7 em 7 dias, porque cada, cada prescrição, isso aqui é uma prescrição que tem com 4 planilhas, mas ele pode ter outras, né? Outras com intervalos de 7 em 7, no mínimo 7 dias, mas ele pode ter 10 em 10, de 20 em 20. Eu escolhi ter a menor para poder ser mais rápida a pesquisa. E então ele vai ter, por exemplo, em vez de, né, consulta, não, aqui tem que mudar, aqui é dados da prescrição 2, que ele pode faltar a consulta e vai levar em conta a prescrição. Então, aqui, dados da
prescrição 2, aqui da prescrição 1, né? E assim por diante. Não vou trocar todos aqui, não, para não demorar. Então, prescrição 1, e assim por diante, 3, 4 e tal. Que eu vou, estou achando que vale a pena, em vez de ser de 10 em 10 dias, bota prescrição aqui, ó, consolidada a cada 7 dias. Quer dizer, a consulta seriam, em vez de 20 consultas, seriam, é, por exemplo, 4 prescrições por mês, vão dar 20 prescrições por, é, nos 5 meses. Mas se eu fizer de 7 em 7 dias, vai ser só 21,4 prescrições. Então, não faz muita diferença ser 7 em 7, ou, como está aqui, 10 em 10, que vão ser 20 prescrições. Então, nesse lado aqui, os marcadores são todos aqui, ó. O que eu estou te dizendo é que eu estou com um problema que eu acho que é matemático, não é um problema estatístico, que eu já expliquei lá que pode acontecer já para o Pedro Faria, né? Que aqui o melhor dado é esse daqui, melhor momento. E aqui são o número de horas que aquele momento, melhor momento ficou. Então, eu quero voltar lá para te explicar que o melhor momento, por que que ele é o melhor parâmetro? Porque o pior momento, ele é a expressão sintomática da lesão do cérebro que não volta atrás. Lesou, está lesado o resto da vida. Então, ele até permanece mais ou menos a mesma coisa, tá vendo? Todo o tratamento, em cada consulta, ele fica mais ou menos o mesmo, varia pouco. Mas o melhor momento significa que cada vez que eu aumento a CH de 35 para 40, para 38, para 39, etc., vai aumentando o melhor momento. Por quê? O OT de cérebro de animal sadio vai estimulando os chamados sleeping neurons, que vai, isso é uma hipótese minha, né? Não tem escrito isso em lugar nenhum, não, que vai estimulando os bilhões de neurônios sadios que a gente tem, chamados sleeping neurons, e que vai recuperando a quantidade de neurônio que vai começando a produzir dopamina. E essa dopamina aumentada, que ela tinha sido destruída, né? Ela vai sendo aumentada a quantidade. Quando ela chega numa quantidade normal, para aquela pessoa ficar com os movimentos normais, então ela vai dar 24 horas no zero, vai dar 24 horas no zero, que é de 0 a 4. Então, esse paciente aqui, por exemplo, teve uma variação que variou de 1 para meio, de meio para 1,5, muitas vezes por causa de avaliação diferente no vídeo, que, aliás, eu esqueci de falar. Tem 2 colunas aqui nessa planilha, que uma é a que o paciente põe, de 0 a 4. Aqui, ó, essa é aquele pose, e essa é que eu corrigi. Às vezes ele pôs que está insuportável no vídeo, e eu acho que não foi insuportável, que foi aqui, ó, que foi intensa, que não estava no 4, estava no 3. Ou, no melhor momento, não estava no 1, estava no meio, quase zerado. Então, essa correção aqui é essa coluna que leva em conta para vir para cá no melhor momento. Ó. Veio, o melhor momento estava essa nota, na coluna corrigida daqui, vem para cá, e aqui vem o número de horas, que já vem contado, quantas vezes teve um, quantas vezes teve pior momento, cada uma dessas notas aqui fala quantas horas teve. Eu descobri que cada vez que tem 10 horas, esse paciente aqui vai mudar a nota dele de 0 a 4, vai diminuir. Ele fica igual, ó, ele fica igual um montão de tempo, tá vendo? Mas quando ele passa 10 horas de bom momento no dia, por exemplo, aqui tem só 2 horas que ele fica no 1. Aqui tem 10 horas que ele ficou no 1,3. Qual que é o melhor? O melhor foi ficar 10 horas e meio no 1, é melhor do que ficar 10 horas,3 no 1,3. Então, o problema matemático que tem é o seguinte: como que eu vou determinar a melhor melhora se ela não é absoluta? Ela vai ser relativa à nota que o cara tiver aqui, entendeu? Então, isso transfere esse problema para cá, porque quando eu vier para cá, ó, no melhor momento, aqui tem um exemplo de que ele estava no 2, então aqui é fácil de que ele ficou, por exemplo,
6 horas aqui, no igual a 2. Então, essa CH que foi prescrita nessa linha aqui, ó, por exemplo, a CH 18, por exemplo, ela é melhor do que a CH 15, que foi prescrita nessa linha aqui, ó, porque os dois estavam no 2 ainda, estava a intensidade no 2, mas esse estava só 2 horas nas 24 horas, que na verdade é 18 horas acordado. E aqui ficou 6 horas. Quando ele chegar a 24 horas, ele está de alta. E eu descobri que quando aqui chega a 10 horas, esse daqui muda. Por exemplo, se aqui vier para 10 horas, por exemplo, eu aumentei para 28, a CH 28, aumentei a dose. Então, ele veio aqui para 10 horas, de momento bom, aí ele muda essa dose aqui de 2 para 1. Então, é, às vezes não acontece, aqui é 10 horas, aliás. Quando passou aqui para 10 horas, no 2, ele vai mudar aqui para 1, e às vezes aqui ele vai ficar, como ele melhorou a nota, vai ter que ter mais neurônio estimulado, porque ele ficou aqui no 1 só 2 horas. Entende? Então, aqui ele ficou 2 horas, ficou no 2, 10 horas, e aqui ele ficou só 2 horas, mas ele não está mais 2 horas no um. Ele está 10 horas, ele está 2 horas no um, aqui 10 horas no 2, que aqui está pior. A nota dele é pior. Então, assim, eu não sei se eu vou considerar que aqui, quando acontecer dele mudar aqui, ó, eu mudo o critério de que vai ficar sempre assim, a mesma nota você escolhe pelo número de horas. Mas, quando muda a nota, ele começa a ficar com 2 horas. À medida que eu vou aumentando a potência aqui para 30, para 35, etc., ele vai continuando no um aqui, ó, né? Mas aqui ele vai aumentando para 7 horas por dia, aqui ele vai aumentar para 15 horas por dia, aqui ele vai aumentar para 20 horas no dia. Só faltam 4 horas acordado para ele tá de alta. Aqui, quando passa de 10 horas, provavelmente aqui vai para o zero. A cada 10 horas muda a intensidade, que eu já observei isso. Então, ele vai ficar 20 horas no zero, quer dizer, ele está quase de alta. Entendeu? E eu não sei se isso poderia também, em vez de eu considerar só quando eles estiverem com notas iguais, ou se eu multiplico um pelo outro e crio aqui uma outra coluna que vai me dar a condição real, né, de melhor momento, quer dizer, melhor momento vezes horas por dia, horas nas 24 horas. Eu não sei se teria um recurso matemático desse tipo. O que que você acha? Ai, 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 vejamos aqui, vejamos, vamos despedir-nos. Vamos despedir aqui, deixa eu gravar. Salvar. Ah, tá, é aqui, ó.